Existe algo na sua vida, algo que você sabe lá no fundo que te afasta de Deus. Algo que te prende, te escraviza, te impede de voar mais alto na vida espiritual. Pode ser um pecado que você não consegue largar, um vício que te domina, um apego desordenado a pessoas ou coisas, uma mentalidade mundana que te cega para as verdades eternas. São Padre Pio, de Pietrelcina, o santo que viveu com as chagas de Cristo e que conhecia o preço da salvação, hoje te olha nos olhos e te lança um desafio mortal. Abandone isto ou perca sua alma eternamente. A escolha é sua e as consequências são eternas. Bem-vindos ao nosso canal, onde a verdade é dita sem rodeios, inspirada pela sabedoria dos santos. Hoje, a mensagem de Padre Pio é um soco no estômago da nossa complacência, um grito de alerta em meio ao barulho do mundo que tenta nos fazer esquecer do que realmente importa, a salvação da nossa alma. Padre Pio não era um santo de meias palavras, ele amava as almas com um amor ardente, e justamente por isso, ele não podia suportar vê-las caminhando para a perdição por causa de apegos pecaminosos ou de uma vida tíbia e sem renúncia. O desafio dele é para agora, para você. Mas o que é esse isto que Padre Pio te desafia a abandonar? Esse isto é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. É tudo aquilo que se tornou um ídolo na sua vida. Pode ser o pecado mortal não confessado, aquele que você continua a cometer, talvez até justificando para si mesmo. Pode ser a pornografia que te escraviza, a impureza que mancha sua alma e te afasta da graça. Pode ser o rancor, o ódio, a falta de perdão que você alimenta como um veneno no seu coração, esquecendo que quem não perdoa não será perdoado. Pode ser a ganância, o amor ao dinheiro, a desonestidade nos negócios, a busca desenfreada por bens materiais como se eles fossem te dar a felicidade eterna. Padre Pio via o estrago que esses istos faziam nas almas. Pode ser também algo mais sutil, mas não menos perigoso. Pode ser o seu orgulho, a sua soberba, a sua autossuficiência que te impede de se humilhar diante de Deus e de pedir ajuda. Pode ser a sua preguiça espiritual, a sua negligência na oração, nos sacramentos, na leitura da palavra de Deus. Pode ser a sua vaidade, a sua preocupação excessiva com a aparência, com o que os outros pensam de você, esquecendo-se de agradar a Deus. Pode ser a sua murmuração constante, a sua crítica destrutiva, a sua fofoca que semeia a discórdia e destrói reputações. Padre Pio combatia ferozmente esses pecados, pois sabia que eles são como ervas daninhas que sufocam a semente da graça divina na alma. O chamado de Padre Pio à renúncia não é um capricho, não é um exagero. É o eco do próprio Evangelho. Jesus Cristo nos disse com toda clareza: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, este a salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a prejudicar a si mesmo? Lucas 9, 23, 25. Perder a vida por amor a Cristo significa renunciar ao pecado, renunciar à nossa vontade própria, quando ela se opõe à vontade de Deus, renunciar aos apegos desordenados que nos impedem de amá-lo de todo o coração. Padre Pio viveu essa renúncia de forma heróica. Ele renunciou ao mundo, à sua saúde, aos seus próprios desejos, para se conformar inteiramente a Cristo crucificado, por amor a Deus e pela salvação das almas. Ah, mas é tão difícil abandonar isto, você pode dizer. Padre Pio não negaria a dificuldade da luta. Ele mesmo enfrentou tentações terríveis, combates espirituais violentíssimos. Mas ele nos ensinaria que, com a graça de Deus, tudo é possível. A renúncia não é fruto apenas da nossa força de vontade humana, mas da nossa cooperação com a graça divina que nos fortalece. Ele nos diria para recorrermos incessantemente à oração, especialmente ao Santo Terço, arma poderosa contra o demônio.
Nos exortaria a buscar a força na Eucaristia, alimento dos fortes. Nos empurraria para o confessionário, para receber o perdão e a graça para recomeçar. O problema é que muitos de nós não queremos pagar o preço da renúncia. Queremos o céu, mas não queremos abrir mão das coisas do mundo que nos afastam dele. Queremos a paz de Deus, mas não queremos abandonar os pecados que nos roubam a paz. Queremos a salvação, mas não queremos tomar a cruz. Padre Pio, com sua franqueza santa, nos diria que isso é uma ilusão perigosa. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode querer agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. É preciso fazer uma escolha. E essa escolha tem consequências eternas. Padre Pio levava muito a sério a realidade do céu, do purgatório e, sim, do inferno. Ele não era um pregador do medo, mas um apóstolo da verdade. E a verdade é que o pecado mortal, se não for confessado e perdoado antes da morte, leva à condenação eterna. Essa é a doutrina da Igreja, e Padre Pio a reafirmava com vigor. Ele sofria indizivelmente pelas almas que se perdiam, pelas almas que, por não quererem abandonar seus istos terrenos, escolhiam uma eternidade longe de Deus. O desafio dele, abandone isto ou perca sua alma eternamente, não é uma ameaça vazia, mas um grito de amor de quem vê o abismo à frente e quer nos puxar de volta. Talvez você pense, Deus é misericordioso, Ele perdoa tudo. Sim, a misericórdia de Deus é infinita, mas ela não é um passe livre para continuar pecando. A misericórdia de Deus se manifesta para aqueles que se arrependem, para aqueles que querem mudar de vida, para aqueles que têm um coração contrito e humilhado. Se nós nos obstinamos no pecado, se nos recusamos a abandonar aquilo que nos afasta de Deus, estamos na prática rejeitando a sua misericórdia. E Deus, em seu respeito pela nossa liberdade, não nos força a entrar no céu. O desafio de Padre Pio é um chamado à coragem. A coragem de olhar para dentro de si com honestidade, identificar aquilo que precisa ser arrancado da sua vida e tomar uma decisão radical. Não amanhã, não depois, mas agora. A vida é curta, a eternidade não tem fim. Vale a pena arriscar a sua alma eterna por um prazer passageiro, por um apego mundano, por um pecado de estimação? Padre Pio diria que não. Nenhum preço é alto demais para salvar a própria alma. Pense nos mártires, que preferiram perder a vida terrena a negar a Cristo. Pense nos santos que renunciaram a tudo para seguir a Jesus. Padre Pio é um deles. Eles nos mostram que a verdadeira felicidade não está em acumular coisas neste mundo, mas em possuir a Deus. E para possuir a Deus, é preciso ter as mãos vazias de tudo o que não é Ele ou não leva a Ele. Este é o momento da sua decisão. Qual é o isto que te acorrenta? Nomeie-o, encare-o. E com a graça de Deus e a intercessão de São Padre Pio, decida abandoná-lo. Busque a confissão com um coração arrependido e um firme propósito de emenda. Comece a lutar. Caia se for preciso, mas levante-se imediatamente e continue a luta. Deus não te pede para vencer todas as batalhas sozinho, mas te pede para lutar com coragem, confiando na sua ajuda. Não se iluda, o demônio fará de tudo para te convencer a não abandonar o seu nisto. Ele te dirá que é impossível, que você não consegue, que não é tão grave assim, que Deus não se importa com essas coisas. Mentira, o demônio é o pai da mentira, e ele quer a sua perdição. Padre Pio te diz a verdade. Sua alma é preciosa demais para ser perdida por causa de um isto que este mundo te oferece. Abrace este desafio de Padre Pio. Faça da salvação da sua alma a prioridade número 1 da sua vida. Renuncie ao que te afasta de Deus, e você encontrará a verdadeira liberdade, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, e no final, a vida eterna. Se esta mensagem forte e direta de São Padre Pio te sacudiu e te chamou a uma decisão radical pela sua salvação, inscreva-se no canal. Deixe o seu like para que este desafio chegue a mais almas que precisam despertar. E comente abaixo, qual isto você se sente desafiado a abandonar hoje, pela sua alma?
Peça força a Padre Pio. Compartilhe este vídeo com quem você ama e quer ver no céu.